Então, percentual de ciclagem. Tem percentual de ciclagem e ventilação não invasiva? Tem também. Só em ventilação não invasiva, não. Ventilação não invasiva e ventilação mecânica invasiva. Aí, muitas vezes, o pessoal... Eu até já falei isso muitas vezes. São ajustes finos. Não são ajustes finos, não. Isso era há muito tempo atrás. Você tem que dominar esse conteúdo do percentual de ciclagem. Você tem que dominar o rise time. Tem que estar na sua evolução. Percentual de ciclagem do ventilador, percentual de ciclagem, tem que estar na sua evolução, porque modifica o desfecho do paciente. Então, vamos responder o que era pedido do percentual de ciclagem. Percentual de ciclagem vai ser em PSV, não é isso? PSV. Para você entender o percentual de ciclagem, você primeiro tem que saber, entender o que é a ciclagem. Ciclagem é a passagem da fase ins para a fase ex. Então, inspira profundo, vou soltar o ar. Ciclei. Estou ciclando, eu estou ciclando, né? Só que você faz isso através do ventilador. Em PCV, a ciclagem vai ser a tempo. Você tem um tempo ajustado, atingiu aquele tempo, passa da fase ins para a fase ex. Então, você ajustou em PCV. Em PCV. PCV, você ajustou o tempo expiratório de 1 segundo. Disparou o ventilador, vai passar 1 segundo. Depois de 1 segundo, ele abre a válvula respiratória e para de dar pressão. Aí, por recolhimento elástico, o pulmão vai retrair. Retraindo, aumenta a pressão dentro da caixa torácica e a pressão dentro da caixa torácica fica maior do que a pressão atmosférica. É pressão. Eu tenho que entender de pressão, eu sou mecânico, eu sou fisioterapeuta, mas tenho que entender, sim, de física básica. Isso é física básica. O movimento da ventilação se dá por diferença de pressão. A difusão dos gases se dá por diferença de pressão. A entrada do oxigênio do alvéolo por capilar dá por diferença de pressão. Então, tem que entender bem isso. Falo sempre para meus alunos, por isso que, dentro das minhas formações que eu passo para meus alunos, a parte inicial é fazer essa... Qual é a palavra que eu quero dizer? É corrigir essas lacunas de conhecimento das pessoas para ele conseguir acompanhar o conteúdo. Porque senão não consegue acompanhar. Quando você não tem a base, não consegue acompanhar. Mas vamos voltar aqui que eu vou me empolgando com esses temas. Percentual de ciclagem. O que é o percentual de ciclagem? Então, em PC, cicla a tempo. Ciclagem é a passagem da fase ins para a fase expiratória. Em PSV, ventilação com pressão de suporte em inglês, porque as siglas são escritas assim em inglês, né? Pressure Support Ventilation. Então, ventilação com pressão de suporte. É isso que é a PSV. PSV, você ajusta a pressão de suporte, ajusta a FO2, ajusta a PIP, ajusta o rise time e ajusta o percentual de ciclagem. Que nos ventiladores antigos, lá, Inter 5, alguma coisa assim, que não tinha, né? Agora a maioria dos ventiladores tem o percentual de ciclagem. Lembrando que esse percentual de ciclagem dos ventiladores, um vai dar em percentual, o outro vai dar em quadradinho. Você tem que entender, porque você vai, independente do ventilador que você pegar, você consegue atuar se você souber fazer a monitorização. Então, pegou isso daí, o que vai ser o percentual de ciclagem? Aqui é o gráfico de fluxo-tempo. Fluxo inspiratório, fluxo expiratório. Então, aqui é ins, acima da linha de base do fluxo é ins, e aqui é expiração. Como é que é medido isso, Antônio? No tubo, no circuito, no ventilador, tem um sensor. Esse sensor mede a velocidade que o ar entra e a velocidade que o ar sai. Então, se eu botasse o sensor na minha boca e puxasse o ar, o sensor ia dizer a velocidade que o ar está entrando. Quando eu soltasse, a velocidade que o ar está saindo. Então, entrando e o ar está saindo. Ele transforma num gráfico, que vai ter momento que ele entra mais rápido e depois vai diminuindo a velocidade, por causa da mecânica ventilatória. Como se encher uma bola de sopro, uma bola de encher. No começo, quando você coloca, vai entrando rápido. Quando ela vai enchendo, tem que ser dada mais pressão para manter aquela mesma velocidade. Se não for dada a pressão, a velocidade do ar vai caindo de entrar. E é isso que acontece. E aí, em pressão de suporte, como é que é feita a ciclagem? A ciclagem é feita em relação ao percentual do pico de fluxo. Então, o sensor não está medindo ali? O sensor está medindo. O ar está entrando e o sensor está medindo. O sensor está medindo. Ele mediu o pico de fluxo inicial, deu 60 litros por minuto. A pressão está sendo mantida, a mecânica, o pulmão vai insuflando, o ar começa a entrar de uma maneira mais lenta. O ar vai caindo, a velocidade do ar vai caindo. Pá, 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 pá. Quando chega no percentual que você ajustou, ele passa para a fase expiratória. Então, chegou no percentual que você ajustou, ele para de mandar pressão. Por recolhimento elástico, você expira. Então, o ar está entrando. Atingiu o percentual, para de entrar o ar e você
coloco o ar para fora. Então, se eu deixo esse percentual de ciclagem mais alto, então eu coloquei em 80%, coloquei lá o percentual de ciclagem em 80%. Para facilitar o cálculo, eu vou dizer que aqui é 100 litros por minuto. Então, o pico de fluxo inspiratório foi 100 litros por minuto. Quanto é 80% de 100? 80 litros por minuto. O que é que vai acontecer? Quando chegar em 80%, o ventilador para de dar pressão e passa para a fase expiratória. O que é que acontece? Se eu deixo o percentual de ciclagem mais alto, eu tenho um menor tempo inspiratório em pressão de suporte, gerando também um menor volume corrente em pressão de suporte. Então, um paciente de POC, que eu estou fazendo ventilação não invasiva, e que ele precisa de um tempo expiratório maior, como é que eu posso atingir isso? Aumentando o percentual de ciclagem. Aí eu peguei um paciente com doença restritiva. E de doença restritiva eu quero aumentar o tempo expiratório. O que é que eu vou fazer? Em pressão de suporte e ventilação não invasiva. Ou em ventilação mecânica invasiva. Eu apego no botão lá e deixo o percentual de suporte em 5%. Percentual de suporte não, percentual de ciclagem em 5%. 5% é quanto? De 100, 5 litros por minuto. O que é que aconteceu? Eu aumentei o tempo expiratório, aumentei o volume corrente. Mas lembrando, não adianta nada saber isso se você não sabe avaliar o caso concreto, identificar os dados objetivos, fazer a monitorização para ser o raciocínio clínico. Isso daqui é o básico. Pois se é o básico, é o básico. Desculpa ser chato, mas é o básico. Para atuar com segurança, você tem que dominar isso daqui. Eu repito sempre para meus alunos. Como é que vai dominar isso daqui? Conhecimento, assista às aulas, tira dúvidas, treina no simulador, tira nova dúvida. Isso vai transformando o conhecimento em competência e habilidades.